Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso Senhor e Deus e principalmente nosso Pai Celestial, do Senhor Jesus, do seu Santo Espírito de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre um versículo muito famoso e muito conhecido, que está em Isaías 53, que diz assim: certamente Ele levou sobre si as nossas dores e certamente também Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas aflições, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Amados, eu quero olhar esse texto hoje, a gente sempre usa esse texto e medita nele do ponto de vista de a cura, a saúde espiritual que é oferecida na cruz de Cristo e na ressurreição. Mas eu quero olhar esse texto hoje num ângulo um pouco diferente. Esse texto começa dizendo certamente, ou seja, é garantido, é muito garantido, é muito certeiro, é muito garantidor, é muito verdade de que isso aconteceu. Certamente ele levou sobre si. Aqui eu quero colocar algo interessante. Ele se importa sim com a minha dor, com a sua dor, com a nossa enfermidade, com aquela aflição, com aquele problema, com aquele abatimento que se levantou contra a nossa vida. E ele está dizendo, ele tomou sobre si. Ele tomou na cruz, sim, em primeiro lugar, ali na cruz ele atraiu o pecado, ele atraiu as consequências do pecado, que são as enfermidades, as doenças e tudo mais. Ele levou sobre si, sim, na cruz, ele atraiu para ele. Mas ele também toma para si as nossas dores, enfermidades, problemas, dificuldades, quando a gente ora. Quando a gente está passando por lutas, por dificuldades, por aflições, por embates, por afrontas, e nós nos aproximamos a Ele, nos aproximamos em oração, em clamor, em súplica a Ele, o texto diz que Ele leva sobre si novamente. Ou seja, Ele toma para si a nossa oração. Ele compartilha conosco daquilo que estamos passando. Ou seja, eu ouço você, eu percebo a sua dor, eu percebo a sua aflição e eu tomo para mim. Mas quando ele diz eu tomo para mim, em primeiro lugar, certamente eu ouço, certamente eu estou te ouvindo, certamente sim eu me preocupo, certamente sim eu valido esse momento na sua vida. Mas lógico, a resposta dele a tudo isso sempre é: eu disse, ele falou, ele já fez, e essa obra está na cruz. Então ele sim, aquele momento de dor, de tristeza, ele toma para si. Ou seja, aquilo que eu e você entregamos quando oramos e abrimos a nossa aflição, a nossa angústia, a nossa dor, a nossa dúvida, quem sabe até a nossa ira, a nossa indignação com alguma coisa, a nossa frustração. Quando nós apresentamos isso a Ele, Ele toma para si, Ele recebe. Tá bom, eu recebo isso. Eu recebo essa situação que você está me apresentando, essa dor, esse sentimento, eu recebo, eu tomo para mim. Mas lógico, Ele não só toma, mas Ele responde e Ele age a favor dessa situação. Então Ele traz a palavra principalmente, Ele traz a palavra que diz que já foi feito, mas também a palavra que gera fé, a palavra que gera esperança, a palavra que gera vida, a palavra que vence toda e qualquer dificuldade. Toda e qualquer dificuldade. A Bíblia diz que do Senhor é a nossa salvação. Salvação, ela começa e ela abrange toda a questão eterna, vida eterna, a salvação da condenação do pecado, mas ela também, a salvação fala da salvação de uma cura, a salvação de uma, aliás, a salvação que cura, a salvação de uma doença, a salvação de uma enfermidade, a salvação de um embate das trevas, a salvação de um problema, talvez aos olhos humanos impossível de resolver, há sim salvação. E Ele toma sobre si todas essas angústias, todas as dúvidas, todos esses medos, todas essas frustrações. Ele toma sobre si e Ele coloca no lugar paz. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse texto está dizendo: coloque o que você está carregando de peso em mim,
e eu coloco em você a minha paz. Eu coloco em você aquilo que é leve para você. O que é leve para mim e para você? Aquilo que ele já fez, aquilo que já está feito. Ou seja, aquele poder que não está em mim, está nele. Então, eu quero colocar esse pensamento em cima desse versículo tão famoso de Isaías 53, que ele levou, certamente ele levou sobre si, e ele leva sobre si as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sentimentos que nos geram peso, geram angústia, geram medo, geram tantos outros sentimentos. Que pensamento maravilhoso é esse? Contar com esse socorro de Deus, essa salvação de Deus, esse apoio de Deus e, por que não dizer, esse consolo de Deus. Queridos, eu quero dizer algo para você. O consolo de Deus é a resposta ao problema. O consolo de Deus é a resposta positiva de eu estou te ouvindo, eu tenho a resposta, eu tenho a solução e eu entrego de graça para você. Isso é o consolo de Deus. O consolo de Deus começa pela palavra que diz: eu já fiz, eu quero fazer, eu estou te ouvindo. Por isso eu gosto desse início do versículo do Isaías 53. Certamente. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como? Trocando o peso pela leveza. Trocando o peso pela leveza. Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória a Ele. E eu oro para que, se porventura você esteja passando por uma situação como essa, ou conhece alguém que está passando por uma situação como essa, que você seja um instrumento de consolo, o consolo que vem do Senhor na vida das pessoas. Que você e eu sejamos esse instrumento de consolo, de conduzir as pessoas a essa boa notícia de que o nosso Salvador vive, o nosso Salvador ouve, o nosso Salvador se importa, o nosso Salvador troca o peso pela leveza, o peso pela paz. Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.